capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Êxodo 16, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este. Por que nos tem trazido a este deserto? Para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E aconteceu no 6º dia que prepararam o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor os tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Papai do céu, muito obrigado pela porção lida da tua palavra. Agora nos ajuda a ser um veículo de bênção para os que estão em casa e os que estão aqui. Ser com cada um de nós, ó Deus. Te rogamos assim em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a nossa geração talvez nunca tenha visto um ano tão atípico quanto o ano de 2020 e o ano de 2021. Talvez alguns aqui mais experientes, ou os que nos assistem, tenham vivenciado as tragédias que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E tenham visto lamentações e choros durante toda aquela guerra que durou um período de tempo. Mas quem diria eu e você chegar ao ponto de não podermos aglomerar, chamar ou colocar pessoas dentro dos nossos templos, a chegar ao ponto de dizermos às pessoas: olha, não venha para a igreja, fique em casa. E chegamos ao ponto de dizer às pessoas que as que quiserem vir, talvez tenha que fazer a sua inscrição, ou talvez mandar uma mensagem dizendo que esta semana eu quero ir para a igreja, coloque o meu nome.
Um ano tão atípico, tão diferente. Um ano que desafiou e que quebrou as portas de muitas empresas, que desafiou a ciência, que desafiou a medicina e que desafiou muitas pessoas que estão vivendo durante o ano de 2020 que viveram durante o ano de 2020 e estão vivendo em 2021. E talvez a frase que mais esteja estampada nas manchetes, nos jornais, nas revistas, nos rádios ou nos programas de televisão seja crise, crise e crise. Mas o que eu mais me impressiono é que esta palavra crise, ela não é algo novo. Ela é algo que já foi vivenciada por muitas pessoas no passado. E quando olhamos especialmente para o livro de Êxodo e esse fato relatado que aqui acabamos de ler, podemos ver uma das maiores crises enfrentadas pelo povo de Deus. Moisés havia, por braço poderoso de Deus, tirado o seu povo do Egito e levado até o local onde Deus havia designado e passar um bom tempo ali no deserto. E chegou um momento ali no deserto onde os problemas começaram a surgir com o povo de Israel. O que eles haviam trago do Egito estava acabando. Muitos animais morrendo, pessoas começando a passar fome, sede, pessoas esgotadas fisicamente. A crise se instaura no meio do povo de Israel. E não era diferente dos dias de hoje. Quem diria que nos tempos atuais andaríamos escondendo os nossos sorrisos através de uma máscara? Quem preveria que não poderíamos dar um abraço amigo nos nossos irmãos, nos nossos amigos, na nossa própria família? Quem diria que nos tempos atuais um vírus iria colocar o mundo de ponta cabeça? A crise se instaurou no ano de 2020 e a crise continua em 2021, mas isso não era novidade para o povo de Israel. Eles não precisaram, obviamente, se esconder atrás de máscaras. Não era uma crise viral, mas era uma crise financeira, econômica. Estava faltando alimentos, estava faltando comida, estava faltando o que beber, e as pessoas agora não conseguiam mais raciocinar, pensar, e queriam uma solução para o seu problema. Elas queriam de fato solucionar o seu problema.
E aí onde entra a abordagem dessa mensagem nessa noite. Eu quero dizer uma coisa a vocês que nos assistem nessa noite e aos que estão aqui no templo. Aprenda a depender mais do provedor do que da provisão. Aprenda a depender mais. Aprenda a depender somente de Deus do que da provisão. O povo de Israel não tinha muito o que fazer. Estavam no deserto, no lugar escasso, sem alimentos, praticamente sem água, animais morrendo. Mas eu quero frisar nessa noite que o deserto não foi um acidente na história do povo de Israel. Foi simplesmente a agenda de Deus se cumprindo. E eu digo a você nessa noite que talvez o deserto da sua vida não é de forma acidental, mas é Deus estabelecendo a sua agenda na sua vida. Porque foi no deserto que o povo de Israel teve a maior intimidade com Deus. Foi no deserto onde o povo aprendeu a conhecer quem era Deus. E é lá no deserto também, amados irmãos, aonde Deus primeiro trabalha em você, para depois Ele fazer você trabalhar na vida de outros. É lá no deserto que Deus começa a trabalhar de forma intensa nas nossas vidas, para depois Deus nos usar para trabalhar na vida de outras pessoas. E agora Israel estava vivendo um período de crise. E agora no mês de março de 2021, há muitas pessoas passando crise. Crise financeira, crise existencial, crise econômica, crise política, crise social. Muitas pessoas que estão dependentes do governo brasileiro, por ter a misericórdia e talvez liberar verbas para suprir a necessidade financeira do povo. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: a partir do momento que Israel, o povo de Deus, chegou no deserto, eles não tinham mais Faraó, eles não tinham mais um governo para suprir as suas necessidades, eles não tinham condições financeiras para comprar alimentos, mas eles ainda tinham Deus, que era o provedor da vida deles. Aprenda a ser dependente de Deus. Aprenda a ser dependente daquele que provê para a sua casa. Aprenda a ser somente dependente daquele que supre as suas necessidades. E agora Israel estava se perguntando: o que a gente vai fazer? E começaram a reclamar, a murmurar, e foram no ouvido de Arão, e foram no ouvido de Moisés, dizendo: olha, Moisés, era melhor que Deus
tivesse deixado a gente lá no Egito. Porque no Egito nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida, estávamos sendo escravos, mas tínhamos todos os dias o que comer. Tinha todos os dias o que beber. Bom ou ruim, mas tínhamos. Mas o que a gente tem aqui, e pare para pensar quantas vezes não nos pegamos, não nos flagramos, usando essas mesmas palavras. Olha, Deus, pelo menos antigamente eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso, eu tinha mais aquilo, as coisas estão ruins e parece que agora piorou, ou parece que o Senhor se esqueceu de nós. O povo de Israel estava murmurando, reclamando. Mas agora Deus fala com Moisés e Moisés fala ao povo. E agora Deus diz: Moisés, diz ao povo que no sexto dia eu vou fazer cair maná do céu. Eu vou prover alimento para o meu povo, para que Israel saiba que foi eu quem tirei eles do Egito. E se eu tirei, eu me responsabilizo. Se eu tirei, eu supro as necessidades. Se eu tirei, eu vou continuar na frente do meu povo. Avisa ao povo que o provedor chegou. Moisés dá o recado ao povo. E Deus manda ainda outro recadinho. E diz: olha, assim que o maná cair, diga ao povo que só pegue a porção diária. Eu não quero que peguem para guardar para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã. Pegue a porção diária. Pegue o tanto que eles quiserem para se fartar hoje. Pastor, e por que foi que Deus disse isso a Moisés? Porque o povo não enchia o balaio, os cestos, e olha, está aqui já, eu já tenho um alimento para 20 dias, 15 dias, uma semana. Porque Deus quer ensinar algo ao povo de Israel. E Deus também quer nos ensinar algo. Deus quer fazer com que o povo de Israel entenda uma coisa. É que o provedor é Ele. E que se o povo pegar o tanto para uma semana, o povo vai se esquecer de Deus durante uma semana. E Deus diz: olha, pegue só hoje, porque amanhã quem vai continuar provendo sou eu. Sabe o que eu aprendo com isso? É que não adianta eu me matar de preocupação pelo dia de amanhã. É que não adianta eu ficar com a cabeça, como vai ser amanhã, o que vai ter para comer amanhã, o que vai ter, meu Deus, hoje é só, a farinha está acabando, o trigo está acabando, o sal está acabando, a fubá está acabando, como vai ser amanhã? Te preocupa com hoje. Comeu, encheu a barriga hoje, está farto hoje, esquece o amanhã, porque amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá, queridos. Pegue o tanto para
para se fartar hoje. Isto foi o que Deus falou ao seu povo. O tanto para se fartar hoje, diariamente. Muitas pessoas não conseguem ser dependentes de Deus, porque viver na dependência de alguém é algo muito difícil. Eu quero ilustrar a dependência em uma vida conjugal a dois, onde muitas mulheres são dependentes financeiramente do seu marido. Muitas mulheres não gostam, querem ter o seu dinheiro, poder comprar o que querem, porque para elas é muito difícil viver financeiramente na dependência de alguém. Porque viver dependente não é algo fácil. Viver dependente não é algo que você aprende do dia para a noite, mas é no convívio diário. Mas Deus nos ensina uma coisa: eu não posso viver na dependência da provisão, eu tenho que viver na dependência do provedor, somente dele. Se a provisão chegou, é porque ele permitiu que chegasse. E Deus queria fazer com que o povo de Israel entendesse uma coisa: era que o Deus que tirou eles do Egito era o mesmo Deus que se responsabilizava por cada um que estava ali. Se Deus chamou você para o seu ministério, seja ele eclesiástico, missionário, pastoral, valorize isso que Deus lhe deu. Viva na dependência dele. Viva hoje. Pastor, então eu não devo me projetar para o amanhã? Não é isso que eu estou falando. Devemos sim nos programar para o dia de amanhã, nos organizar para o dia de amanhã, ter uma agenda, por que não, para o dia de amanhã. Mas saiba de uma coisa: os planos e projetos que você colocou em sua agenda podem ser rabiscados, apagados, aniquilados, ou talvez rasgados, porque ele não é um projeto certo, ele não é um projeto que você pode dizer, com certeza, amanhã eu irei executar isto daqui. Mas o projeto que Deus traçou para a sua vida, você pode ter a certeza e afirmar, com certeza, Deus vai fazer isto na minha vida. Porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir a cada um dos seus. Esse é o projeto de Deus. Mas para isso eu preciso viver na dependência de Deus. Somente na dependência de Deus. Lembrando daquilo que Jesus falou: por que vocês andam ansiosos com o dia de amanhã? Vocês não veem as aves do campo? Elas não plantam, não semeiam, mas o vosso Pai que está no céu vos alimenta todos os dias. Olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão belo quanto os lírios. Porque andas ansiosos com o que comer, com o que beber e com o ar de vestir. Isto é palavra de Jesus. Eu sei que a crise
se instaurou na vida e na casa de cada pessoa que talvez nos assiste nessa noite. Ela veio e a gente não pôde se blindar. Ela não mandou aviso prévio, e ela nem telegrama e nem tocou a campainha avisando que iria chegar, mas ela chegou. Eu sei que cada um vive um momento difícil, complicado, mas eu quero que você entenda uma coisa: não há coisa melhor de se fazer do que aprender a viver na dependência de Deus, sabendo de uma coisa, de que se o governo brasileiro suprir a necessidade financeira ou não, não me importa, porque talvez o governo ele só possa suprir a necessidade financeira por um tempo, mas Deus é aquele que supre a necessidade financeira, física, espiritual, emocional, por toda a vida. Então é por isso que eu preciso viver na dependência de Deus. Se um auxílio ele chega para a minha vida, será bem-vindo. Se o socorro chega para a minha vida, será bem-vindo. Mas você deve lembrar-se de uma coisa: é que o seu socorro não vem do governo brasileiro. De onde virá o meu socorro? Diz o salmista: é dele que vem o nosso socorro. O que vem de recurso é brinde, mas a provisão, ela vem do Senhor. O que vier para você é extra, mas a provisão, ela vem do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Lembre-se disso. Era isso que Deus queria fazer com que o povo de Israel entendesse. Era que o povo vivesse na sua dependência, na dependência exclusiva do Pai, na dependência exclusiva de Deus. Meus irmãos, é tempo de dificuldade, é tempo de escassez, é tempo de orarmos, mas lembre daquilo que o apóstolo Paulo falou: eu sei ser feliz tanto na escassez quanto na abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Devemos aprender a ser feliz no pouco e no muito. Se está difícil para mim, está para vocês também. Está difícil para todo mundo, não somente para mim. Mas eu continuo dizendo a vocês: aprendam a viver na dependência de Deus. Aprendam a dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu estou vivendo debaixo da tua dependência. Eu quero finalizar lembrando de outro texto. Existia um homem chamado Elias, e ele estava passando um momento de crise, a ponto de se isolar em uma caverna, uma crise existencial. Uma depressão se instaurou na vida de Elias, a ponto tal dele nem querer comer, nem querer mais beber. Mas Deus providenciou garçons voadores para alimentar Elias. Ele
estava vivendo um dos piores dias da sua vida, mas foi nos piores dias da sua vida que Deus teve um encontro pessoal com Elias. Talvez essa crise ela sirva para nos ensinar a ser mais dependente de Deus, a nos ensinar a estar mais perto de Deus, a nos ensinar a orar mais, a nos ensinar a suplicar mais a Deus, a nos ensinar a estabelecer um pacto com Deus. Talvez a crise ela venha para ser cumprida uma agenda de Deus na sua vida. Aprenda a ser totalmente, exclusivamente e somente dependente de Deus. Não confie em si mesmo. Não confie nos homens, não confie no seu dinheiro, não confie em ninguém, confie somente em Deus. Porque a soberba pode destruir o homem, a vaidade pode destruir o homem, a ignorância destrói o homem. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aprenda a se humilhar diante da mão poderosa de Deus. Que o nosso Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que o nosso Deus abençoe os nossos vizinhos e os nossos familiares. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que Deus possa fazer com que a gente, cada dia mais, se lembre de viver na sua plena e total dependência. Porque quando a fonte secar, você vai poder se lembrar que ainda há um Deus que colocou garçons voadores para alimentar o seu povo. Ainda teve um Deus que colocou maná no deserto e cuidou do seu povo. Que enviou codornas para o deserto e alimentou o seu povo. Que vocês possam lembrar que ainda há um Deus que nunca se esqueceu de você, que mesmo em meio à crise Ele tem lutado ao seu favor. Que Deus assim nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.